Olá! Hoje vamos falar sobre a língua, esse órgão tão pequeno, mas que faz tanta diferença em nossas vidas. Então pega o teu caderno, que hoje a aula de biologia vai ser boa. A língua é um órgão muscular e faz parte do sistema digestório. E ela é responsável pela percepção dos sabores, pelo processo de mastigação e deglutição e responsável pela fala. Olha que interessante. A gente associa a língua à parte alimentar, mas a gente não associa a língua à questão da fala. E quando eu estudei que a língua era responsável pela fala, algo dentro de mim tocou. Por quê? Porque, no fundo, eu acho que foi até o Espírito Santo que sempre sinalizou que eu precisava observar esse processo de fala, porque através dele eu consigo evangelizar ou amaldiçoar uma pessoa, dependendo do que eu falo. E aí eu fui pesquisar, fui estudar, procurei algumas literaturas e principalmente a literatura bíblica, que é onde a gente tem tanta coisa sobre a língua. E olha que eu encontrei, gente, a Bíblia cheia de passagens sobre a língua. Uma que eu achei assim, um livro muito importante que vocês podem estudar e que fala sobre a língua, muito sobre a língua, é o livro de Tiago. Olha o que ele fala. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua não consegue se domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, ele fala muito sobre a língua, ele fala como a língua afeta a nossa vida. Lá em Provérbios também encontrei que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, assim, a língua é um instrumento poderoso. Então, ela pode amaldiçoar ou abençoar. Depende da forma como você fala. Mas o que você fala está muito relacionado ao que está dentro do seu coração. E Jesus falava isso. A tua boca fala o que seu coração está cheio. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando mal das outras, ou em algumas reuniões eu percebo que as pessoas ficam falando uma mal da outra, ou questão pela internet também, que eu vejo tantas pessoas falando, eu, analisando essas pessoas, eu percebo que essas pessoas estão com o coração muito cheio e que precisa ser limpo. Tem alguma coisa errada. E se você está fazendo isso, repense na sua conduta. Isso nunca vai te levar a lugar nenhum e nem a santidade. Não vou dizer que isso é um processo fácil, é um processo difícil. A gente observa isso já lá na Bíblia e a gente continua repetindo esse processo tão ruim, sabe? E aí eu comecei a pesquisar mais e mais sobre isso e tem um livro que eu gosto muito, que é da irmã Faustina, que ela fala sobre a língua também. Olha que interessante. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. O religioso que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santo. Olha que forte. Outra coisa que ela fala. Deus não se comunica à alma tagarela, que como zangão na colmeia, zumbi muito, mas não fabrica o mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela as condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio que reside em Deus. O que ela quer falar aqui? Deus não consegue conversar com pessoas que têm alma tagarela, pessoas que propagam palavras tóxicas. Com certeza vocês já viram pessoas assim. Eu particularmente fico mal perto de pessoas desse jeito, que são pessoas que não me levam à santidade. A gente precisa andar, eu sempre falo isso, com águias, pessoas que falam palavras sábias, que edificam a nossa vida, que sentam com a gente e falam de coisas positivas. Se vocês convivem com pessoas tóxicas, ore por elas
E se vocês puderem, sinalizem para essas pessoas que elas estão indo para um caminho que não tem volta. E aí eu pergunto para vocês, analisando essas pessoas e analisando a nossa vida também. Essas pessoas só sabem lamentar. Pessoas que falam muito das outras e reclamam muito, como eu disse, o coração está cheio. Essas pessoas a gente percebe uma tristeza muito profunda. São pessoas muito infelizes. E aí eu digo para vocês, em cima dessa passagem que eu falei, em cima dessa literatura que eu trouxe para vocês, Deus não consegue conversar com essas pessoas, porque existem barreiras. Essas pessoas criaram barreiras para Deus. O coração está tão cheio, tão poluído, que ele não consegue permear nesse coração. Então eu trago para vocês hoje, se vocês estão vivendo isso na vida de vocês, ou se vocês conhecem pessoas assim, pare um pouco e reflita. Eu gosto muito de alguns professores de universidade que eles falam pausadamente. É muito bonito, tem gente que não gosta. Fica assim, fala logo, porque, poxa, não aguenta aquela pessoa falando tão pausado. Só que os professores, às vezes, eles falam pausados porque eles precisam escutar o que falam. Isso professor é assim. Mas por que eles fazem isso? Porque eles precisam policiar a fala para saber o que eles estão falando, para não falar algo que está errado. E nós precisamos agir dessa forma. Policiar a nossa fala. Acordei, Senhor, policia minha fala. Que eu fale hoje palavras proféticas, que eu diga coisas boas para as pessoas, que eu perceba que em alguns momentos eu falo errado, que eu digo coisas que não servem para ti, mas eu quero aprender. E aí como que eu vou aprender? Primeiro passo, policiar a nossa fala. Segundo, silenciar. A virtude do silêncio é a coisa mais maravilhosa que eu ultimamente tenho feito. Não vou dizer que é fácil, porque é algo muito difícil, mas quando eu silencio, eu me policio. E aí eu começo a perceber o mundo, eu começo a perceber as coisas que estão à minha volta e o que eu preciso melhorar dentro de mim. Então peça a Deus hoje, Senhor, eu não quero ser instrumento do mal. Eu não quero ter uma língua tóxica que maltrate o meu irmão, que fale mal daquele irmão que está longe de mim, que aí você não permite com que ele cresça. É muito ruim. É muito ruim isso. Eu quero falar palavras que levem amor. Eu quero encontrar um irmão e edifique a vida dele. Não que eu transforme a vida dele em algo e nem faça com que ele se sinta derrotado. Eu quero levar a palavra de Deus. Mas como eu vou aprender isso? Silenciando, policiando a minha fala e orando e tendo intimidade com Deus. Que através de tudo isso, você vai conseguir ser esse instrumento de amor. E ao invés de levar a desgraça por esse órgão tão pequenininho que o Papai do Céu fez, você vai levar edificação para a vida das pessoas. E com isso você vai chegar à santidade onde você quer. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.